Queridos irmãos, graça e paz. A paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estudar essa lição foi algo desafiador, porque eu confesso para vocês que é um texto que eu tenho dificuldade de entender e eu imagino que ele tenha realmente uma profundidade muito maior do que a gente percebe ali no primeiro momento, como toda a palavra de Deus, não é? Mas esse texto, para mim, ele é sempre desafiador, tá bom? Hoje eu vou dar uma aula um pouco menor, mas com coração grato por essa oportunidade que a tia Camila me deu de, de poder ministrar essa aula, não é? Para outras pessoas, há muitas outras coisas mais importantes. Para mim, o que tem me dado alegria, o que tem me dado prazer, são essas coisas. Que Deus me deu esse dom. E tem me dado alegria, tem me dado gozo. Interessante isso, tá bom? Então eu quero agradecer aos irmãos pela paciência, pelo retorno que a gente teve, não é? Nós tivemos algum retorno e que me foi, eu tive um retorno que me foi bastante animador. Eu quero confessar para os irmãos isso e eu fico grato a Deus por isso, não é? Que o Espírito Santo nos conduza, porque nós não somos nada. Toda sabedoria é nada. Tudo, tudo que nós fazemos é nada. É inconciliável o conhecimento humano com aquilo que Deus nos dá, né? Nós queremos de vez em quando dar uma ajudinha. A gente quer de vez em quando conciliar títulos, mas não é sábio, tá certo? Eu vou falar sobre esse tema, mas eu gostaria que os irmãos, eu devo falar um pouco mais rápido agora, então talvez fosse bom os irmãos irem pausando, porque eu não devo repetir muito, tá certo? Então deve ser consistente e curta a aula de hoje, como convém. Mas eu gostaria que os irmãos fossem meditando. Eu não sei se será bom ver essa aula de uma vez, tá bom? Meditem naquilo que será ministrado. E a minha oração é que não fale o Walter, mas que fale o Espírito Santo. Tentação do Senhor Jesus, não é? Então, eu queria começar com alegria, não é? Olha lá, happy, keep smiling, né? Uma pessoa pulando, a outra pessoa na praia, a outra pessoa descendo um brinquedo num excelente parque, né? Isso me lembra as viagens que eu gosto muito de fazer, e o esporte também. Alegria, né? Esse alegria é aquele alegria do Circo de Solé, né? Então, o que é alegria? O que é alegria? Qual que é o nosso parâmetro de alegria? A gente vai começar com o texto de Hebreus 12, 2, que me deixou assim absolutamente intrigado. Quando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita, à destra do trono de Deus. Então eu me pergunto, que papo é esse assim, de olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava que lhe estava proposto, suportou a cruz. Queridos irmãos,
É exatamente isso que nós estudamos na Páscoa. Ele deu graças a Deus pelo sacrifício que ele faria, pelo corpo que ele estava entregando. Ele fez tudo o que ele fez por amor. Ele fez por amor e alegre. Ele falou: eu vou salvar muitos, eu vou salvar você. E por salvar você, vale a pena passar pelo que eu passarei. E vamos ver o que ele passou. E ele passou alegre. Então, essa visão de alegria é importante. Ele teve gozo, é mais do que alegria, é alegria intensa, fruto do Espírito. É uma característica que nós precisamos ter. Não é? O crente faz por alegria, pelo gozo que está proposto. E quando nós temos gozo por aquilo que está proposto, nós temos porque nós temos fé. E nós temos fé porque nós temos certeza daquilo que acontecerá. Então, o Senhor é galardoador. E sendo o Senhor galardoador, nós temos alegria em vivermos o que nós estamos vivendo. Então a gente conhece, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Foi por amor. E esse amor traz alegria. Ponto inicial da tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Ficou sozinho lá, cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito ao deserto. Às vezes a gente pensa que o deserto não é lugar em que o Espírito Santo estará conosco, que ele pode nos levar. Às vezes a gente quer estar com muita gente. Aqui foi interessante. O Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto. Ele jejuou 40 dias. E no fim deles, teve fome. Quando ele teve fome, me chega o diabo. Se você é filho de Deus. Esse é Lucas 4, de 1 a 3. Mateus 4, de 1 a 3, diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e falou: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Né? Se você é o Filho de Deus, que papo é esse, né? Nos versículos imediatamente anteriores, né, Mateus 3 e Lucas 3, imediatamente anterior, em Mateus e Lucas, ele tem alguns nomes antes, mas você percebe que é o episódio imediatamente anterior. O Senhor Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é meu filho amado. Tu és meu filho amado. O texto de Lucas é mais direto. Né? O primeiro dá um testemunho: este é meu filho amado. As terceiras pessoas. Mas tu é segunda pessoa. Tu és meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo. Essa é a versão da NVI. Então, pessoal, olha só. Este é meu filho amado. Foi a afirmação de Deus. Tu és meu filho amado. E o diabo vem, se tu és o filho de Deus. Então, o Senhor Jesus tinha acabado de ter uma experiência. Tu és o meu filho amado. E o diabo vem, se és.
Então, colocar dúvidas, é um trabalho do diabo. Dúvidas. Dúvidas são coisas do diabo. O diabo usa a dúvida para nos tirar a alegria, para nos roubar a fé, a confiança. O diabo nos tira a alegria, colocando em dúvida se tu és o filho de Deus. Como assim? Como assim? Né? Tu és meu filho amado. Então, vamos voltar para o texto, por que Jesus passou por isso? Porque ele olhou para a gente e ele teve alegria naquilo que estava proposto. Por isso ele suportou, por isso ele deu a sua vida e deu o seu sangue, suportou a cruz. A cruz. A cruz que ele levou e a cruz que ele foi colocado. Né? Suportou a cruz. A gente pode pensar que é só aquele momento da crucificação. Não, ele suportou levar a cruz. É uma coisa para pensar, meus irmãos. Né? Nós temos passado por dificuldades, sempre. Em tempos, nós passamos por dificuldades, mas o Senhor Jesus suportou a cruz, por amor e com alegria. Vamos passar para frente. Está escrito. Foi a resposta do Senhor Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não falou da experiência que ele teve com Deus. Deus acabou de me falar e de falar para as pessoas que eu sou o filho amado. Por que você está colocando dúvida? Se tu és o filho de Deus. Eu sou filho e sou amado. O Senhor Jesus, o Senhor Deus me disse agora, ali, quando eu fui batizado, o texto anterior. Mas o que aconteceu? Ele falou, está escrito. Ele usou a palavra de Deus. Ao usar a palavra de Deus, a palavra é a espada. A palavra é aquilo que nos motiva, que ataca, que nos protege, que vai para frente. A palavra é o poder de Deus. A palavra é eterna. A palavra é viva e eficaz. A palavra transforma. É só a palavra que transforma. Será, queridos irmãos, que os irmãos não se cansaram de outras coisas? É preciso se cansar das outras coisas. Às vezes nós estamos muito cansados porque nós não estamos no Senhor. E nós somos abatidos com o cansaço dos outros. E os outros reclamam da nossa alegria. Mas a nossa alegria é o Senhor. Nós fazemos o que temos prazer, o que temos alegria, porque fazemos no Senhor e porque dele vem a alegria. Está escrito. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Transformar as pedras em pães? Eu já pensei isso no passado, né? Transforma as pedras. É isso que nós temos feito. Transforma o trabalho. Transforma a tristeza em pão. Nós estamos na luta. Nós estamos na luta, nós estamos na luta, nós estamos na luta, transformando a pedra em pão. Mas o Senhor Jesus falou, está escrito. Ele respondeu com base na palavra. Nem só de pão vive o homem. Na verdade, a vida do homem vem da palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe que a nossa ambição é chata? A nossa ambição é chata. Nós sempre queremos um apartamento melhor, um carro melhor. É verdade. Nós queremos uma roupa melhor. Nós queremos uma televisão melhor, maior. Nós queremos uma coisa mais cara. Nós sempre queremos aquilo que nós não temos.
E nós nos entristecemos com isso, transformar as pedras em pães. Nós estamos lá trabalhando para transformar a pedra em pão. Isso Deus me falou, já tem me falado há muito tempo, porque eu tenho pensado isso, mas agora Deus fala outra coisa. Nem só de pão viverá o homem. E ele falou, está escrito. Porque, na verdade, é Ele que nos abençoa, Ele que nos dá vida. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso sustento. Será que nós não prestamos atenção? Olha para os pássaros, isso é para mim, meus irmãos, não é para os irmãos, não. Os irmãos acham que os irmãos estão vivendo esse dilema mais do que eu. Os irmãos estão vivendo muito menos. E fica aqui a minha confiança, porque ontem e anteontem foi dia de choro. Vocês falam de choro, de reclamação, de resmungação. Eu estou falando de mim, estou falando do irmão, não. Senhor, está tão difícil, mas não é o Senhor que está nos sustentando? O Senhor me sustenta, e daí? Não, quem me sustenta não são pessoas, não, é o Senhor. O Senhor me sustenta. As pessoas falam, mas não, Deus usa quem Ele quer. E se essas pessoas que ajudaram não ajudarem o Senhor, Deus usará outras pessoas, ou Ele mesmo nos alimentará. Está escrito. A resposta da nossa vida tem que estar na palavra de Deus. Está escrito. A resposta daquilo que o diabo propõe tem que estar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o escudo. A palavra de Deus é a espada protetora. A palavra de Deus é o que nos mantém vivos e que nos faz avançar. É o que nos protege da morte, Quantas vezes estamos vivos, mortos, tristes, transformando pedras em pães? Eu preciso passar para frente, meus irmãos. Para de se enganar. Nem todos têm um Deus. Desculpa, para de se enganar. Todos têm um Deus. Qual é o seu, senhor ou senhora crente? Não é? Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus também disse: está escrito. Percebe que nesse momento da segunda tentação, o diabo usou a palavra de Deus? Se você é filho de Deus, colocou em dúvida de novo, vem a dúvida repetida, a dúvida chata, a dúvida que um fala, um propõe para você a dúvida, o outro propõe para você a dúvida, o outro propõe para você a dúvida. Você fica cheio de dúvida, né? Quem propõe é o diabo, irmão ou irmã. A dúvida. Se você, de novo, que papo é esse? Jogue-se daqui para... Pois está escrito. O diabo falou com base na palavra de Deus. Que coisa! Também está escrito. A resposta foi com base na... Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Eu falei assim, qual que é o seu Deus? Não se engane, senhor crente. Qual que é o seu Deus? Qual que é o seu Deus? Não, de boa, querido irmão. Qual que é o seu Deus? Qual que é o seu Deus? Qual que tem sido o nosso Deus? É a riqueza? É a glória? É a fama? É a beleza? Qual que é o seu Deus? São as pessoas nos servindo, as pessoas nos gloriando? Ah, aquela pessoa é demais. Fica calado. Não amola, não. Evita problema para você e o ministério que Deus te dá. Aonde que está esse ministério? Onde que está o seu ministério? Você não quer ser incomodado pela própria igreja?
Não, você não quer ser incomodada? Então, onde está o seu coração? No seu trabalho? No dinheiro que você recebe? Ou em servir a Deus? E não se engane, servir a Deus na igreja é lugar difícil. Aí vem lá outro e fala, então eu vou cair fora daqui. Não, meus irmãos. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é o lugar em que o Senhor Deus usa para a batalha. É fácil ficar fora. E é fácil ficar fora porque lá fora o diabo te dá comodidade. Mas Deus quer usar a igreja. E Deus usa. Deus usa. Né? Deus usa. Onde está o seu coração? Na honra? Na vaidade de servir, a falar que você serve a Deus? Onde está o seu coração? Quem é o seu Deus? É o orgulho? De boa, de boa. Quem tem sido o nosso Deus? Qual é o testemunho que você... É o dinheiro? É a honra? É o cuidado? O zelo que nós temos de não ouvir desaforo de crente? Desculpa, meus irmãos, estou falando isso, eu sei que Deus está falando com alguma pessoa. Né? Ou nós servimos a Deus? Quem é o nosso paradigma? Quem é o nosso modelo? A quem nós estamos querendo agradar? Como é que é isso, agradar a Deus? É só naquilo que Deus dá de bem? Então eu venho aqui e falo, Senhor Deus, eu vim aqui trazer uma palavra de salvação. Eu vim aqui trazer uma palavra de cura, de transformação para a sua vida. E o dia que Deus falar assim, eu vim trazer uma notícia de morte aqui. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Vem cá, eu vou te dar uma palavra ruim aqui hoje. Infelizmente. Infelizmente, eu não vou te agradar. Querido irmão, você está errado. Você está fazendo isso errado. Ah, é melhor ficar calado, eu não vou ter problema. É melhor ficar calado. É melhor para você. Mas é isso que o Senhor Deus quer de você? Vamos passar adiante, né? E eu pensei que ia dar essa aula em 5 minutos, hein, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra. Ele fez por amor. Tudo isso o Senhor Jesus fez por nós, por amor. Ele levou a cruz, que ele foi crucificado. Ele suportou aquilo com alegria, porque ele nos salvou. Vamos mais para frente. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que guardem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece. Esse é o texto de Lucas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dos três momentos, o diabo usou 2 vezes a própria palavra. Fica para você pensar isso. Talvez a gente deva redobrar nossa atenção com relação à importância da palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. Deus é fiel. Ainda que tarde, ainda que demore, não tardará a resposta do Senhor. Ela vem na hora certa. Está demorando muito, demorando para você, mas ela não chegará tarde.
Vamos confiar na palavra. Todas as respostas do Senhor, em todas as respostas do Senhor está escrito. Ele usou a palavra. Use a palavra para orar. Use a palavra para responder. Use a palavra para viver. Não acha, não, eu estou sentindo isso. Não, a palavra. O Senhor Jesus nem se baseou nos seus sentimentos. Ele teve uma experiência com o Senhor. O Senhor falou, esse é meu filho amado. Aí vem o diabo toda vez, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Como é que é isso? A dúvida de novo? A dúvida? Para a gente deixar a palavra? Os irmãos sabem o que eu estou falando, porque o Espírito Santo está falando no seu coração, como falou ao meu coração. Eu vou ter dúvida e deixar a palavra diante das circunstâncias, diante daquilo que está me apresentando, e eu não vou ser grato a Deus pelo que Ele tem feito? Não, meus irmãos, não deixa eu fazer isso, não, meu Deus. Eu estou falando, me livra disso, Senhor. E eu vou falar para vocês não choraram o que eu chorei ontem, anteontem. Mas o Senhor Deus me dá um consolo. Se você não, né? A palavra, eu sou filho de Deus. E eu quero servir ao Senhor, eu tenho um propósito, o Senhor Deus sabe o que eu quero. Eu não quero esse domínio, não. Esse domínio terrial, essa honra de ser colocado nos lugares mais altos. É a honra da terra, eu vou te dar tudo. Como assim te dar tudo? Né? Como assim? Né? Que mentira é essa? Só o Senhor Deus nós devemos adorar. É a Ele que devemos adorar, mais ninguém. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Então o diabo não terminou o trabalho dele com o Senhor Jesus. Foram várias as tentações. Mas ele deixou até uma ocasião oportuna. Qual foi a próxima ocasião oportuna para o Senhor? Né? Qual é a ocasião oportuna para mim? Voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região espalhou sua fama. Termina o texto agora. Ele voltou no poder do quê? No poder do Espírito Santo. Não foi no poder da vaidade, não foi no poder dos bens, não foi no poder da glória, não foi no poder da glória. Foi no poder do Espírito Santo. Eu quero glória. Confessando para os irmãos. Eu quero glória, eu quero reconhecimento. Mas isso não vale nada. Isso é pecado. Isso é morte. Isso é perda de tempo. Isso é desgaste da vida naquilo que não vem do propósito do Senhor. O propósito do Senhor, Ele já tem cumprido. E Deus já tem nos dado missões. Está aqui. Vamos ser fiéis naquilo que Deus está propondo. Não existe outra coisa. Eu creio, meus irmãos, que ainda virá uma nova fase na minha vida. Mas eu não posso viver em função dessa nova fase que virá. Eu tenho que viver em função daquilo que o Senhor me dá hoje. O que o Senhor me dá hoje, por exemplo, essa aula. Os irmãos sabem que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas não estou. Ah, Valtinho, que papo é esse? Você poderia estar fazendo? Vaidade. O que aprova espiritualmente é que eu esteja aqui com os irmãos, com as irmãs. Voltar no Espírito Santo, no poder do Espírito. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a fome, assentou-se à destra do trono de Deus. Essa é a promessa. Nós vamos para o céu. Lá tem um reino. Deus nos amou. Ele fez isso por alegria. Tá bom, meus irmãos? E minhas irmãs? Tá bom. Muito obrigado. Que Deus abençoe.
né, a você, que Deus abençoe a mim, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado. Não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo, né, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Certamente eu terei essa oportunidade várias outras vezes, mas hoje é o tempo.